Hoje a gente encerra a série de entrevistas aqui no Nesp Notícias sobre a legislação eleitoral. Algumas regras mudaram para as eleições deste ano. E para detalhar o que os candidatos podem ou não fazer, recebemos ao longo desta semana toda o presidente da Comissão de Direito Eleitoral e de Fiscalização das Atividades do Poder Público da OAB Bauru, o advogado Conrado Segala. Hoje vamos saber o que é permitido durante a campanha na mídia impressa e nas ruas. Conrado, mais uma vez, muito obrigada por sua participação aqui no Nesp Notícias. Eu que agradeço, em nome da OAB Bauru, a oportunidade que nós tivemos de, durante esta semana, trazer informações à população, que é muito importante que elas tenham condições de escolher adequadamente os seus candidatos. Perfeito. Então a gente começa falando sobre a propaganda na mídia impressa. Tem limite para os candidatos de publicação nesses meios? Tem. Dentro daquela linha de uma igualdade de condições e de evitar uma sobrepujança de domínio econômico, eu tenho uma restrição de 10 publicações em mídias impressas por veículo. Então, se eu for divulgar num jornal ou numa revista, eu posso fazer, durante os 45 dias de campanha, um máximo de 10 inserções em cada veículo, respeitando um tamanho de 1/8 de página, se for jornal, e de 1/4 de página, se for revista ou tabloide. Esse jornal, essa revista, eles podem depois republicar essa página na internet, por exemplo? Podem. Os jornais ou revistas podem publicar desde que seja no seu próprio site. Este site é oficial, portanto, ele poderá republicar, desde que mantenha toda a diagramação da mídia impressa. Então, eu não posso, no site, alterar o tamanho da publicidade ou esconder algum que tenha sido feito e que não tenha, por exemplo, contratado divulgação no site. Falando em relação ao material de campanha do candidato, tirar algumas dúvidas básicas. Ele pode ter outdoor? Outdoor é proibido expressamente pela lei. Faixas são permitidas? Faixas também não são permitidas. E aqueles cavaletes muito comuns durante as eleições? Também não vamos ver cavaletes nas eleições deste ano, porque foram também proibidos. Uma novidade, então, essa proibição. Isso. A questão das faixas e dos cavaletes é porque elas normalmente são fixadas em equipamentos públicos, em postes de iluminação ou postes de sinalização ou em muros. Ah, por isso essa limitação. Por isso essa limitação. A questão do outdoor é em razão do tamanho. Então, a faixa também entraria nessa situação, que excede o máximo permitido para a propaganda eleitoral. Mas e o material impresso, folhetos, os famosos santinhos, eles são permitidos? Eles são permitidos, os folhetos, os santinhos, os jornais, desde que tenham algumas informações fundamentais nesse folheto. Precisa saber o nome, o CNPJ do contratante, o nome e o CNPJ da empresa que produziu e a tiragem que foi realizada. Porque com isso eu consigo verificar se não houve, na prestação de contas, uma omissão de valores na tentativa de coibir um caixa 2. Precisa estar impresso isso no folheto? Precisa estar impresso isto no folheto e, portanto, esta é uma das razões pelas quais os candidatos serão conhecidos com antecedência, porque eles precisam tirar o CNPJ e abrir a conta corrente para que eles possam emitir a ordem de confecção desse material. Sem essas informações, a propaganda é irregular. Aqui em Bauru tem uma preocupação muito grande com aquele mar de santinhos que é despejado nas ruas, justamente porque na cidade houve um caso de uma eleitora que escorregou e chegou a morrer em decorrência desse tombo por causa desses santinhos. Tem alguma regra que impeça que isso aconteça? Então, este episódio desencadeou uma apuração na eleição passada e que não restou punidos porque não foi possível identificar quem tenha feito aquele derrame. Se foi o candidato ou uma outra pessoa? Se foi o candidato ou qualquer outra pessoa. Então, para estas eleições, o que se estabeleceu? A proibição deste derrame. Normalmente, na noite da véspera da eleição, passam-se jogando centenas de milhares de santinhos na expectativa de que algum eleitor indeciso, no caminhar entre a rua e a urna, ele pegue algum no chão e escolha um número aleatoriamente. Então, hoje, o que acontece? Hoje tem uma solidariedade entre o candidato e o partido. Eu não preciso agora apurar se foi o candidato que fez este derrame. Se o santinho dele estiver lá, ele e o partido responderão, porque entende-se que ele tem um dever de fiscalização e ele tem que ter um controle sobre o material da sua campanha.
Os candidatos podem, no meio da rua, colocar mesas com esse material de divulgação? Isso é permitido? Isso é permitido porque essas mesas, esses espaços servirão de apoio para as pessoas distribuírem material. Santinho, jornal, adesivos poderão ser colocados, desde que sejam retirados todos os dias ao final da noite, às 22 horas. E só poderão ser recolocados a partir das 6 horas da manhã. Tá certo. Aqui em Bauru a gente teve uma situação que acabou até na cassação do mandato de 3 vereadores. Eles estão recorrendo ainda dessa decisão na Justiça, porque eles publicaram durante a campanha eleitoral um jornal em parceria com a Igreja Católica, né? E eles foram acusados de prática de doação indireta por entidade religiosa, um fato que é proibido pela Justiça Eleitoral. Por que é proibido, Conrado? Então, as entidades religiosas elas estão proibidas de fazer propaganda. Não só elas, mas como outros entes de natureza pública. O que aconteceu neste caso específico foi que, muito embora a confecção do jornal tivesse sido paga pelos 3 candidatos que foram cassados e por outros 17, salvo engano, era um total de 20 candidatos, mais ou menos, muito embora eles tenham pago a publicação, eles deram 26 mil exemplares para a diocese, que distribuiu 1.000 exemplares para cada paróquia. E aí a paróquia fez a distribuição para os seus fiéis. Esta distribuição gera um custo. Você tem alguém que tem que estar distribuindo, às vezes você vai a algum local para levar, então tem consumo de combustível. Então isto foi entendido como doação indireta. Então a utilização da estrutura da igreja, que não se confunde com a liberdade e o direito da igreja se posicionar a favor de algum candidato, foi entendido como doação indireta e gerou a cassação dos parlamentares, que, entretanto, estão aguardando um desfecho, portanto, pretenderão ainda fazer o registro das suas candidaturas e ficarão na expectativa do deferimento ou não pela Justiça Eleitoral. Com certeza os candidatos neste ano estarão mais alerta com esse tipo de situação, né? Espero que estejam, porque a fiscalização será severa e intensa durante essa campanha. O Conrado tirou uma série de dúvidas ao longo desta semana, foi uma contribuição fundamental, principalmente porque neste ano várias regras mudaram, né, por conta dessa alteração no ano passado, dessa mini-reforma eleitoral. Eu te agradeço mais uma vez por sua participação, Conrado, e para a gente concluir, de tudo que nós falamos ao longo dessa semana, o eleitor que se sentir lesado, que tiver uma denúncia para fazer, onde que ele deve procurar? O local apropriado para estas denúncias é a Justiça Eleitoral, são os cartórios eleitorais. Entretanto, se o eleitor não tiver condições de ir até lá ou não souber onde fica, a OAB ela se disponibiliza a receber essas informações na sua Casa da Cidadania, nas Nações Unidas, e levar ao conhecimento das autoridades competentes essas denúncias, que serão apuradas. A OAB não se comprometerá diretamente em fazer a apuração, porque ela não tem a autonomia e a autoridade para isso, mas ela se oferece como um canal de contato entre o cidadão e a justiça para poder termos, nesta eleição, um ambiente mais saudável, mais honesto, mais transparente e mais correto, para que vença realmente o candidato que seja aquele do agrado da população. Certo, foi um prazer tê-lo aqui no Nesp Notícias, aprofundando essa discussão, fazendo uma prestação de serviço para o nosso telespectador. Prazer foi todo meu, Laís. O Nesp Notícias de hoje fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã, às 7 da noite, ao vivo. Tchau!